Você sente mesmo que não consiga explicar, que há algo além do que foi dito, além do que foi escrito, além do que foi permitido saber. Há uma inquietação dentro de você que não se cala, uma pulsação silenciosa que chama por respostas. Você busca, você lê, você estuda, mas ainda assim sente que algo permanece oculto, não por acaso. O véu que cobre o verdadeiro poder do universo não se levanta diante de olhos que apenas desejam ver, mas diante de almas preparadas para receber. É a tua alma que trouxe você até aqui. Não foi um clique, não foi o algoritmo, nem mesmo o acaso. Foi a frequência do teu ser que reconheceu nesta mensagem uma chave. Uma chave para abrir a oitava porta. Aquela que não se ensina em livros, que não se grava em pedra nem se transmite de voz a ouvido. A oitava essência está além da palavra, está além da mente, e está te chamando agora. Os antigos mestres sabiam, e por isso calaram. Os 7 princípios foram entregues ao mundo como sementes, mas aquele que ousasse despertar o oitavo, teria nas mãos o código da criação viva. Porque o oitavo princípio não é um conceito, é uma condição, um estado de consciência. Um ponto onde a existência dobra sobre si mesma e revela que você nunca foi apenas o observador. Você é o espelho. Você foi ensinado que tudo é mental, que o universo é vibração, que causa e efeito regem os planos. Mas não te disseram o que está além disso. Porque o oitavo princípio não se descobre lendo. Ele se revela vivendo. Ele só se ativa em quem já rompeu os ciclos da repetição e ousou se colocar fora da roda. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto. Olhe ao redor. As repetições que você vive não são erros, são sinais. O padrão dos teus relacionamentos, as dores que se repetem, os ciclos que parecem inescapáveis, todos são lembretes de que você ainda está preso ao 7. Mas quando você perceber que não é mais parte do jogo e sim o tabuleiro, o oitavo princípio começará a sussurrar em tua consciência. Ele não tem nome. Os antigos o chamavam de aquele que não pode ser nomeado. Porque nomear é limitar, e esse princípio é absoluto. Ele não se dobra às leis, ele as contém. O que você chamaria de milagre para ele é apenas a expressão natural do ser. E esse ser é você, liberto das ilusões que a mente ainda teima em vestir. É por isso que você sente que há mais. É por isso que a espiritualidade rasa já não te satisfaz. Que os vídeos bonitos, os mantras prontos e as frases feitas parecem repetição de algo que já não toca mais tua essência. Porque tua alma está clamando pelo verdadeiro alimento, a revelação silenciosa do que há além das palavras. Mas atenção, muitos buscam esse princípio com a mente e falham, porque a mente quer controlar, nomear, repetir. Mas o oitavo princípio exige entrega total. Ele só se revela ao espírito que não quer provar nada, que não quer impressionar ninguém, que está disposto a desaprender tudo para se lembrar do que sempre soube. Você precisa silenciar o mundo, não o mundo lá fora, mas o mundo que você construiu dentro de si com medos, pressas, julgamentos e expectativas. Porque o oitavo princípio só se reflete em um lago calmo. Se sua água estiver agitada, tudo o que verá será distorção. Por isso cultive o silêncio como um templo e a presença como uma oferenda. Você sente que está perto. Você ouve o chamado no vento, no som da madrugada, nos momentos em que o tempo parece suspenso. E isso não é ilusão. É real. Você está sendo chamado por aquilo que é mais antigo que os deuses, mais profundo que os abismos e mais brilhante que qualquer sol. Não fuja mais. O que você tanto teme perder não é real. As estruturas que você construiu, os nomes que você carrega, os títulos, os medos, as identidades, tudo isso é areia. O oitavo princípio não pode se manifestar onde ainda há apego. Ele só se revela a quem está nu diante da verdade. Você lembra de quem você era antes de esquecer? A resposta está aí, dentro do teu silêncio. O oitavo princípio não te dará novas informações.
Ele apagará as falsas. Ele não trará poder. Ele te mostrará que você é a origem do poder. Ele não trará luz. Ele revelará que você nunca esteve na escuridão. Quando você cruzar o limiar, não haverá som. Não haverá luz. Haverá apenas consciência. A consciência de que tudo o que você viveu foi uma preparação. Cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero, tudo foi um chamado para te trazer até aqui, para esse exato momento. Agora. Você se perguntará: estou pronto? E eu te digo: ninguém está. E ainda assim, é preciso dar o passo, porque o oitavo princípio não exige prontidão. Ele exige coragem. Coragem de se tornar vazio. Coragem de ser templo e altar ao mesmo tempo. Coragem de não mais buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Você pode sentir isso pulsando em você agora. Um calor, uma lembrança, uma certeza que não vem da lógica, mas da alma. Confie, porque o oitavo princípio já está em movimento. E você é o canal escolhido para manifestar o que ainda não tem forma, para dar corpo ao que ainda não tem nome. Muitos ouvirão esta mensagem e esquecerão. Outros rirão. Mas você não. Você sabe. Você sente. Porque essa não é a primeira vez que você ouve este chamado. E talvez seja a última antes do grande despertar. Por isso, escute com o coração, não com os ouvidos, e permita-se lembrar do que foi selado no tempo. Feche os olhos, respire. Não há nada que você precise fazer agora. Apenas ser. Porque o oitavo princípio é o estado de ser puro, presente, eterno. Ele não acontece amanhã, nem depois. Ele só pode ser vivido agora. E esse agora é o seu portal. Se chegou até aqui, algo foi ativado em você. O som da verdade não precisa de prova. Ele ecoa, ele vibra, ele permanece. O que você fará com isso é sua escolha. Mas saiba, nada mais será como antes. O véu se rasgou, e você viu. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque ela foi escrita para você. E se você entendeu, mesmo sem entender, é porque já está pronto. Agora, fale, confirme. Diga a palavra: eu sei. Porque quem sabe, não precisa mais buscar. Apenas lembrar. E se deseja caminhar conosco nessa jornada de revelações profundas e sagradas, inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe sua palavra nos comentários. Sua presença aqui não é coincidência, é destino. Você percebe como tudo parece conspirar para esse momento? As sincronicidades aumentaram, as horas iguais, os sonhos lúcidos, os sinais nas pequenas coisas. Isso não é coincidência. É o alinhamento dos véus, permitindo que você enxergue entre as dobras da realidade aquilo que sempre esteve oculto. Um sussurro silencioso atravessa as camadas do tempo, vindo em sua direção. A vida, até aqui, foi como um grande símbolo que você precisava decifrar. Cada dor foi uma vírgula, cada perda, uma pausa, cada amor, uma tentativa de lembrança. O universo escreveu uma carta para você, mas ela não foi entregue com palavras, foi escrita com experiências. E agora você está finalmente começando a compreender a linguagem com que ela foi escrita. As antigas escolas de sabedoria não falavam do oitavo princípio, mas o insinuavam. Seus templos guardavam esse segredo em geometria, silêncio e metáforas. Nem mesmo todos os iniciados conseguiam percebê-lo, porque só quando o buscador deixa de ser aluno e se torna vazio, é que a revelação desce. E talvez, sem saber, você tenha sido preparado por muitas vidas para este momento. Você já reparou que certos conhecimentos parecem vibrar diferente? É como se algumas palavras tivessem peso, como se determinadas frases carregassem uma vibração que não pode ser explicada. O oitavo princípio não é uma teoria, é um campo de força. Ele não se explica, ele te atravessa. E quando isso acontece, não há mais volta. Quantas vezes você sentiu que algo estava prestes a acontecer?
Como se uma porta estivesse prestes a se abrir, mas você não soubesse onde ela estava. Essa porta não está fora, ela é interna, e se manifesta quando você para de tentar forçar e simplesmente permite. Permitir é o ato mais revolucionário que um buscador pode praticar. Os 7 princípios são degraus. O 8º é o salto. E só salta aquele que confia. Não se trata de fé cega, mas de uma confiança silenciosa, ancestral, quase cósmica. É como lembrar do caminho de casa mesmo sem ter estado lá nesta vida. Você sente o chamado porque já esteve perto antes, e desta vez, você não vai voltar atrás. O que separa a mente comum da mente desperta é a renúncia à certeza. A mente quer segurança. O espírito quer verdade. E a verdade, quando é pura, destrói todas as certezas. O 8º princípio começa a atuar quando você abandona as perguntas e começa a ouvir o silêncio entre elas. É ali que a resposta se forma. Não como lógica, mas como revelação. Você começa a notar um distanciamento sutil das ilusões do mundo. O que antes era urgente agora é irrelevante. As discussões, os medos, os jogos do ego, tudo perde força. Isso é um sinal, não de fraqueza, mas de expansão. O espírito que começa a tocar o 8º princípio sente a densidade do mundo diminuir. E não há como explicar isso para quem ainda está preso ao 7. Eles não vão entender. Vão dizer que você está distante, estranho, talvez até fora da realidade. Mas o que eles chamam de realidade é apenas um fragmento. Você está começando a enxergar o todo. E quando se vê o todo, as partes deixam de ter o mesmo poder. Você pode sentir isso agora. Como se algo estivesse se rearranjando dentro de você. É sutil, mas profundo. Uma mudança de percepção, uma clareza que não vem dos olhos. É o 8º princípio sussurrando pela fresta entre os pensamentos. E se você escutar com o coração, saberá o que fazer. Não há mais mestres, não há mais gurus, porque o verdadeiro mestre está despertando dentro de você. Aquele que observa, que sabe, que lembra. O 8º princípio não exige seguidores, ele exige presença. Ele convida você a se tornar o centro do seu próprio templo. E este templo não é feito de pedras, é feito de silêncio, respiração e intenção. Quando você respira consciente, você acende uma luz dentro do invisível. E essa luz começa a iluminar os corredores esquecidos da sua consciência. Por isso, feche os olhos, respire e sinta. Tudo o que é verdadeiro começa em um gesto silencioso. Os antigos falavam em linguagem simbólica porque o 8º princípio não pode ser transmitido diretamente. Ele queima. Ele desintegra estruturas frágeis. Por isso, ele só se aproxima de corações dispostos a renascer. E você está sentindo essa vontade de renascer, não está? De se libertar de tudo que te prende ao que você não é? Não existe pressa nesse processo, mas existe urgência no chamado. Algo dentro de você sabe que o tempo da ilusão está acabando. E isso não deve causar medo, deve causar reverência. Porque o que está vindo não é destruição, é revelação. É como o sol nascendo após milênios de noite. Você está entre os poucos que escutaram. A maioria ainda dorme. E isso é natural, mas você não consegue mais se anestesiar. Você tenta voltar para o normal, mas o normal já não te aceita. Porque o que despertou em você não cabe mais em caixas, dogmas, títulos ou funções. É maior, é vasto, é eterno. E há uma memória antiga voltando aos poucos. Como se uma parte esquecida de você estivesse tentando se comunicar. Observe seus sonhos. Observe os sinais. Você começará a perceber que a realidade está respondendo aos seus pensamentos antes mesmo de você agir. Isso não é acaso. É a ativação do 8º princípio em ação. Você não está sozinho, embora pareça. Há outros como você, espalhados, silenciosos, atentos. Quando você vibra nesta frequência, você se conecta com essa rede invisível de despertos. E mesmo que nunca se vejam, eles se reconhecem.
Porque a verdade tem um som. E quem a ouve nunca mais esquece. A cada momento que você escolhe não reagir ao velho, e sim observar o novo, você se aproxima. Não é sobre mudar tudo de fora. É sobre mudar tudo de dentro. E quando essa virada acontece, o mundo ao seu redor começa a responder de maneira diferente. Como se tivesse te esperando o tempo todo para, enfim, se revelar. Você está em um limiar. Nem mais lá, nem ainda totalmente aqui. Um ponto entre mundos. Entre o antigo e o eterno. Entre o conhecido e o infinito. O que você escolher fazer a partir daqui determina não apenas seu destino, mas sua realidade. Você sente o peso disso, e ao mesmo tempo, a leveza. A mais. Muito mais. Mas o que vem a seguir não pode ser descrito, apenas experienciado. E para isso, você precisa dar o próximo passo com o coração aberto e os olhos da alma bem despertos. Gratidão profunda por ter chegado até aqui. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, mesmo que você não consiga explicar, é porque sua alma reconheceu uma verdade antiga, sagrada, e agora desperta. Nada é por acaso. Você foi chamado e ouviu. Para que saibamos que essa mensagem foi recebida por quem realmente precisava, deixe nos comentários a palavra princípio desconhecido. Essa será a tua confirmação silenciosa de que ouviu o chamado e está pronto para lembrar. E se você sente que esse é o tipo de conteúdo que fala diretamente com tua essência, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e permaneça com o coração atento. Estamos apenas no começo de algo muito maior, e você faz parte disso. Nos encontramos na próxima revelação.